Olá, muito boa tarde. No próximo domingo a Igreja começa a sua preparação para o Natal com o início do tempo do Advento. A liturgia e os textos bíblicos fornecem elementos específicos para este itinerário e é sobre eles que vamos falar nos próximos minutos, com a presença entre nós do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também de Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia, também na Universidade Católica. Muito boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais na companhia do programa Eclésia, aqui na nossa presença. Vamos então iniciar o itinerário para o Natal, é o primeiro domingo do Advento. O que é afinal o Advento? Padre João Lourenço. Então, boa tarde de novo. Bem, o Advento é muitas coisas, não é? Para uns será o tempo das compras de Natal, para outros da preparação das boas festas, para outros será um tempo de preparação para fazer o programa das festividades. Bem, liturgicamente, vamos ver, o tempo do Advento, em termos litúrgicos, em termos teológicos, tem, uma já foi referida, eu diria, tem duas significações. Ou, se quiser, podemos dar ao Advento duas perspectivas, ambas legítimas e que se complementam. Uma é exatamente este tempo de preparação, que é um tempo de memória, recordando aquilo que é a herança espiritual do povo de Israel que prepara a vinda do seu Messias, do seu Salvador. E a liturgia procura, de alguma forma, atualizar isso hoje no concreto da vida das comunidades e na vida de cada crente. Portanto, uma espécie de preparação. E uma preparação em função exatamente de uma meta que nos propomos alcançar, que é a vinda de Jesus, a celebração do mistério da sua encarnação e do seu nascimento entre nós. Mas há, simultaneamente, uma outra linha teológica que até hoje está relativamente presente nas leituras da Eucaristia deste primeiro domingo. É que o Advento é mais que isso, não é apenas uma preparação, é também um tempo de chegada, uma plenitude. E nós hoje celebramos exatamente porque o grande advento do crente é o momento do seu encontro. O grande Natal do crente é o momento do seu encontro com Cristo, na plenitude. E, portanto, estes textos hoje até nos abrem para essa plenitude. Há uma plenitude que está a ser construída, que o crente também constrói, também se envolve nela, caminha com ela, e é para essa manifestação plena da vinda do Senhor na vida do crente que nós caminhamos. Essa caminhada é feita com estas metas intermédias. E estas metas intermédias recebem uma herança, enriquecem-se com a minha experiência e abrem-nos à esperança futura. E, portanto, sempre olho para o Advento não apenas como uma memória do passado, nem uma atualidade do presente, mas sempre com uma esperança aberta ao encontro, ao Advento, ao Adveniens, aquele que vem, que é, de facto, o último encontro de Cristo com cada um de nós e da nossa parte com Ele. E, portanto, estamos aqui preparando sempre, eu diria que o tempo do Advento, sendo um tempo liturgicamente muito bonito, carregado de sentido, é também um tempo de tensão. Não uma tensão psicológica, mas uma tensão interior que nos leva a aspirar, a desejar fazer esta caminhada ao encontro do Senhor. Esta tensão, vou pegar nela para sublinhar duas imagens e depois fazer uma pequenina nota. As duas imagens que eu penso que podem ser esclarecedoras disto que acaba-se de dizer e do que é o tempo do Advento é a imagem do sentinela, ou seja, de alguém que está, por exemplo, à espera, ou que à espera que amanheça o dia, ou à espera de um amigo, e, portanto, está atento, prescruta o horizonte, no sentido de encontrar nele sinais desse regresso da pessoa, porque espera a tal memória, sabe quem é, portanto, está atento, ou da manhã do sol que começa a surgir. E, portanto, esta atitude de uma certa expectativa e atenção, essa tal atenção. Portanto, não é um esperar sentado calmamente, mas é um esperar atento para vislumbrar esses sinais e imediatamente acelerá-los. A tal expectativa do sentinela que tem que estar atento. E a segunda imagem é da gravidez, da grávida. E encontro nesta imagem
uma simbólica muito interessante que tem muito a ver com o tempo do Advento, por razões óbvias, mas por outras que podem não ser tão óbvias e tão bem presentes na gravidez. O que é que faz uma grávida? Enfim, é um atrevimento da minha parte dizer isso, mas julgo que ela, uma das coisas que faz é viver no momento presente, já a partir de um futuro que ainda não é plenamente, mas que já está a marcar a sua existência. Ela já sente a presença do filho dentro dela, já sente as vibrações e esse presente que haverá de ser plenamente no momento do seu nascimento, onde ela o poderá ver face a face, já marca a sua presença. E, portanto, ela vai viver o momento presente já a partir desses indicativos, já antecipando esse futuro, já fazendo com que esse futuro marque o dia de hoje. E o Advento também deveria ser um bocadinho assim, ou seja, não simplesmente preparar-nos para uma coisa que vai acontecer daqui a 4 semanas, mas começar a fazer que isso que vamos celebrar plenamente daqui a 4 semanas seja já uma realidade. E a nota que eu gostaria de dizer é muito rapidamente esta. A questão das prendas com que algumas pessoas às vezes compram, e que é verdade, não temos que ser ingênuos, de facto entramos numa espiral de comércio. Mas o facto de eu procurar uma prenda para alguém é indicativo de que esse alguém me está presente, que eu lhe quero algum bem, e isso é uma nota positiva que eu não posso deixar de sublinhar. E é uma nota positiva também característica do Advento. Ainda bem que nós há um tempo em que nos lembramos mais dos outros e até somos capazes de procurar aquela prenda para aquela pessoa, o que quer dizer que ela nos está presente de alguma maneira. E é isso também que o Advento quer sublinhar, que Deus quer estar presente de uma maneira concreta às pessoas. Vamos avançar. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias fala-nos aqui, Padre João Lourenço, do cumprimento de uma promessa. Há aqui também uma expectativa que, ao que parece, se vai concretizar. A primeira leitura da Eucaristia deste primeiro domingo de Advento é, de facto, uma leitura muito curta, muito breve, mas muito rica e carrega na letra do texto algo que vale muito mais do que a própria extensão ou do que as próprias palavras do texto. E eu quase que não me inibo de olhar para ela de uma forma um bocadinho complexiva, destacando exatamente a primeira parte, o cumprimento das promessas. É um fator importante da história bíblica. Deus prometeu e nós acreditamos que aquilo que Ele é não nos deixa mal nesta esperança de cumprir a sua promessa. E o povo de Israel viveu isto e foi isto que deu alma e vida durante séculos àquilo que é a identidade própria do povo de Israel. Embora às vezes as promessas tardassem, não é? Sempre tardavam, porque as promessas não decorrem no tempo meteorológico. Exato. E nas promessas, é importante também percebê-lo, muitas vezes nós, quando alguém nos promete, olhamos sempre que tudo ficou da parte de quem prometeu. E não fica nada da parte a quem se prometeu. Ora, o povo de Israel, as promessas faltaram porque muitas vezes o próprio povo de Israel faltou a elas. Claro, não fez a parte dele. Até nós, mutuamente, basta ir à experiência familiar e como vemos que as promessas são quase sempre dadas e feitas num clima de haver da outra parte uma resposta. Este é o grande preceito da aliança, que é o fundamento de todas as promessas. A aliança bíblica é lá e na aliança que se fundamentam as promessas. Serei o vosso Deus se vós fordes o meu povo. Os momentos da história bíblica em que o povo de Israel não foi o povo de Deus, então Deus introduziu aí um fator mais positivo para tentar suprir a parte daquilo. O tempo de Jeremias, contido nestes capítulos 31, 32 e 33, de facto o texto que aqui temos é do capítulo 33, é o fato que intervém uma mais-valia da parte de Deus. Apesar do povo de Israel não ter cumprido a parte a que se tinha comprometido na aliança com Deus, não ter dado a sua colaboração, nem por isso Deus o vai pôr de parte. E, portanto, esta promessa aqui vem reforçar exatamente com essa mais-valia que Deus dá. E depois diz... farei nascer um rebento, um germe novo, isto é, aquilo que é um código bíblico para falar da descendência futura dada à casa de Israel. Podemos discutir como é que isto se realiza, etc. Esta é a esperança e é sempre feita em nome de um rei que constituiu um paradigma para
o serviço da monarquia, o serviço do país, o serviço do povo, no fundo, ser o grande representante do desígnio de Deus para com esse povo. E depois termina recorrendo a Jerusalém como símbolo desta realidade nova, não é? Mas essa é também uma figuração que aparece muito na Bíblia. Esta Jerusalém não é aquela que nós conhecemos e quando lá vamos ou quando eu levo peregrinos para visitar Jerusalém. Esta Jerusalém é mais que isto. Esta Jerusalém de que fala aqui, embora diga que é a cidade, mas é a cidade como espaço de comunhão com Deus. Claro. E isso é muito importante. E o início de um ano novo, liturgicamente falando, é também um convite a construir esta realidade nova. Este texto está aqui exatamente para mostrar que há um arranque, há um começo, há uma etapa nova. Vamos canalizar, vamos colocar aqui as nossas energias, vamos conjugar as nossas sinergias, porque está aqui um projeto todo a construir. Esta questão da novidade aparece até plasticamente no texto. A alusão que é feita é a imagem de um rebento. O que é que isto nos traz à memória, à nossa imaginação, quando olhamos para uma árvore ou para uma flor e que ela até parece que está no fundo do inverno? E pensemos na primavera, não é? O novo. Exatamente. E de repente está ali um rebentozinho que ainda às vezes parece tão tenue, tão frágil, mas imediatamente o que aquilo desperta em nós é dizer há vida nova a acontecer. Vai rebentar aqui vida nova, ou seja, a esperança. E o Advento aponta para isso, para esse rebento, para essa vida nova que está a acontecer. E na linha da promessa, isso é que é interessantíssimo, porque o que aqui é dito neste texto, o que vem lembrar é a promessa. Ora, a promessa remete-nos para esta promessa de salvação. E esta é a promessa primeira de Deus, o gesto primeiro de Deus. A promessa primeira de Deus, o sonho primeiro de Deus, deixa-me falar desta maneira assim tão humana. A vontade primeira de Deus é uma vontade salvífica. Infelizmente, nós estamos muito habituados a pensar a salvação como a resposta de Deus ao pecado do ser humano. E temos que aprender a pensá-la como o primeiro desígnio de Deus. O primeiro desígnio que Deus quer é salvar, amar, a realização da pessoa. E, portanto, vai tudo fazer nessa linha. E mesmo quando nós fazemos as neiras, mesmo quando nós pecamos, Ele não muda esse desígnio primeiro, porque essa é a promessa dele. E o texto fala-nos nessa linha. Mas esta promessa também requer, digamos, não digo que é meia promessa, mas vem meio construída. Depois requer a parte de fidelidade. Vamos ao rebento. Para a sua concretização. O rebento rebenta, mas se eu não trato Exatamente. da árvore, se eu não trato da flor, o rebento, na sua fragilidade, acabará por perecer. E ela é o sinal evidente de que a vida continua, está a arrebentar, mas ela precisa depois de ser acarinhada, com ternura, com carinho lado, para poder verdadeiramente desabrochar. Exatamente. Muito bem, e agora vamos escutar de seguida o Evangelho de Lucas, deste primeiro domingo do tempo do Advento. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Muito bem. Padre João Lourenço, perante esta narrativa, ficamos entre a alegria ou o medo? Perante esta narrativa, que não é propriamente uma narrativa, é preciso desmontar, claro. Não é? Porque é com esse código que muitas vezes as pessoas ficam... Se não ficamos na dúvida, entre a alegria e o medo. As pessoas ficam exatamente apavoradas. Este texto, há aqui muito que distinguir no texto. Primeiro, a questão da linguagem. Segundo, o contexto histórico que está subjacente a este texto. Depois, a dimensão vivencial e, por fim, a conclusão com que o texto próprio nos oferece.
No que diz respeito à linguagem, a linguagem é uma linguagem típica de um género literário do tempo muito comum, um género literário muito comum do tempo de Jesus, que é chamada linguagem apocalíptica. Ou seja, era a forma como o povo judeu se referia a expectativas, à realização de determinadas expectativas que tinha, que constariam de uma intervenção monumental, fantástica, medonha na história. E o que Jesus vem dizer, não há nenhuma intervenção medonha. O que há são os sinais que ele vem dar. Mas a linguagem está aí. O contexto é provavelmente retirado de uma realidade histórica que vem acontecer depois do tempo de Jesus. Portanto, a mensagem é lida à luz de acontecimentos. Não é a mensagem que criou os acontecimentos, mas esta mensagem é lida à luz de acontecimentos. Os acontecimentos que estão aqui subjacentes, que Lucas poderá ter assistido, ou que pelo menos conheceu de perto, proximamente, de forma muito aproximada, é a destruição de Jerusalém. Eu diria assim, utilizando uma figuração. Ao acontecer o que aconteceu à cidade de Jerusalém, a partir do ano 69 até o ano 70, cercada pelos romanos, vivendo toda a população ali esmordaçada e entrincheirada, passando uma grande fome e grandes tribulações, todos se recordaram daquilo que Jesus tinha dito. Estejam prevenidos. O tempo está à mercê de tantas circunstâncias. Não depende de todos nós. Estai preparados. Não depende de mim o amanhã. Depende em parte, mas não depende totalmente. Eu não sou o senhor do tempo. Nenhum de nós. Temos muitos poderes nas mãos. Todos. Desde o presidente Obama até ao mais humilde dos seres da Terra. Temos muito poder na mão, mas não temos poder nenhum. E Jesus quer dizer aos discípulos exatamente. O tempo constrói-o cada um através do sentido que lhe dá interiormente. A partir da dimensão que coloca nele. A partir do empenho com que o vive. E é exatamente esta mensagem que é para transmitir. E depois diz, estai preparados para compareceres diante do Filho do Homem. Ou seja, aquilo que eu dizia há pouco. O grande advento é exatamente este encontro com Deus, onde cada um se revê e se encontra com Ele, porque Ele é aquele que é as primícias do homem novo. É o tal alfa e um dia há de ser também para nós o tal ômega, onde tudo se encontra. Duas notas que eu gostaria de sublinhar neste texto, até parece que são paradoxais. Uma primeira nota para dizer que não nos devemos deixar esmagar pelos acontecimentos, ou seja, de estar de tal modo enredado nos acontecimentos que sem ganhar uma distância necessária que não somos depois capazes de perceber alguma saída para os problemas porque estamos de tal modo envoltos, ou seja, deixar que as coisas nos dominem completamente. Mas, por outro lado, parece que vai num sentido contrário e não, no sentido de temos de estar atentos aos acontecimentos, porque é aí que estão os sinais onde nós podemos depois ir buscar as direções necessárias para construir outro futuro. Aplicando isto ao advento, é isso que está a ser dito, quer dizer, este tempo que nós estamos a viver não é o último tempo, não é aqui que acaba a história, e se calhar podemos pensar um bocadinho nos acontecimentos que ultimamente nos têm rodeado, que nos deixam tantas dúvidas. O que é que se está a passar? Ora bem, a história não tem o seu fim nesses acontecimentos, por mais catastróficos, por mais criminosos, por mais abjetos, por mais barbárie que nós estejamos a ver. Temos, no entanto, que estar atentos a eles para descortinar aí outras presenças, outras possibilidades, outros horizontes que nos estão a ser oferecidos, que têm que ser depois construídos por nós, mas há outras possibilidades. E essa é, de facto, uma das grandes pedras de toque do Advento, a dizer, a história é para ser levada a sério, mas nós podemos fazê-la caminhar noutro sentido, ir para além dela, ampliar-lhe o horizonte, dar-lhe um sentido mais positivo. E, de alguma forma, temos pouco tempo, novamente, mas, de alguma forma, o manual de instruções está nesta segunda leitura da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Exatamente. Dizendo uma palavrinha mágica de como é que isso se faz, exatamente. Não, é que eu acho que muitas vezes, perante estas mensagens que recebemos, inclusive da liturgia,
e não estou a falar em termos sociais, mas sempre pode acontecer em termos sociais, mas em termos pessoais e espirituais, a gente pode cair naquela tentação de deixar, Deus fará tudo. E há muita gente que pensa assim, não o diz, mas no fundo procede como se, pensando que tudo cai, eu rezo muito e o Senhor nunca me atende, eu não sei o que mais, já fiz mais isto e o Senhor nunca me atendeu. E o que é que fez mais? E o Senhor, e aqui São Paulo diz exatamente o manual de instruções, não é? É preciso progredir, é preciso proceder, é preciso trabalhar pessoalmente para fazer esta caminhada. Ela não acontece descida de paraquedas, nem colocando-se à nossa frente e dizer assim, olha, está aqui o carro, queres entrar, eu levo-te. Não, não está lá nada. És tu que tens de ir, és tu que tens de construir. Ou estás convencido disso ou não estás. Ou queres caminhar ou não queres. E isto que se dizem pessoalmente também se diz em termos de comunidade. A Igreja quer caminhar ou não quer? Nós vemos que parece que de vez em quando há forças que parece que não quer que caminhe. Mas se não caminha, está de facto a transgredir, a não ser fiel ao repto que o seu Senhor lhe deixou em ordem à sua vinda. Em ordem, de facto, a este encontro pleno. A essa plenitude para a qual ela tem de caminhar. Não acontece tudo por obra e graça. Não, acontece tudo por obra e graça, mas com o esforço pessoal de cada um. E a marca, a palavrinha que marca e que tem que ter este caminhar, a caridade. Essa é a marca da santidade e é isso que nos faz a distinção das coisas. Certamente. Muito obrigado pela vossa presença uma vez mais. A Igreja Católica a iniciar no próximo domingo o seu itinerário de Advento, que quisemos assinalar hoje no nosso programa. Não terminamos sem lembrar que mais logo, a partir das 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e um bom fim de semana.